Receber. Eu não sei você, mas eu já tive experiências que Deus falou comigo através de pessoas, através de circunstâncias, porque nós sabemos, Deus fala através da Bíblia, claro que fala. Deus pode usar um pastor, um pregador para falar conosco? Pode também. Mas será que você está atento a todas as formas que Deus está usando para falar com você? Porque a Bíblia diz que Deus, ele usou até uma mula para falar com um profeta que estava em desobediência. O Senhor falou com Paulo, com Saulo, quando ele estava na estrada de Damasco, indo para prender cristãos. Diz que uma nuvem cobriu eles e uma luz muito forte. E o Senhor falou ali com Saulo e ele mudou o caminho dele. Será que nós estamos no caminho, prestando atenção naquilo que Deus está falando conosco? Se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que aprender a ouvir. Eu encontro muita gente perdida na vida. Perdida porque não sabe a direção de Deus. As pessoas que andam sem ouvir a Deus, elas tomam decisões erradas. Quem anda sem ouvir a Deus está distraído. Quem anda sem ouvir a Deus nunca vai alcançar seu pleno potencial. Você pode estar perdendo negócios por não ouvir a Deus. Você pode estar perdendo oportunidades por não ouvir a Deus. Você pode estar se enganando com lugares por não ouvir a Deus. E hoje eu quero falar com você sobre 6 formas que Deus ele usa para falar conosco e ele vai usar talvez nos próximos dias, semanas, meses, para falar com você. Por isso você tem que aprender. E no final quero fazer uma oração especial pela tua vida. Eu quero começar com um texto bíblico, Salmos 19, versos 7 e 8. E você que está aqui pela primeira vez, já deixa a tua curtida nesse vídeo, se inscreve no canal, você não vai se arrepender. Aqui sempre o conteúdo vai edificar você. Vai te ajudar, nunca vai te atrapalhar, vai sempre te ajudar, sempre vai te ajudar. Eu não estou aqui para ser um atrapalho na tua vida, eu estou aqui para ser bênção, estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, certo? Deus me levantou para te ajudar, ok? Salmos 19, versos 7 e 8 diz assim: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Deus fala através da Bíblia, ok? Deus fala através da Bíblia. Eu começo esse vídeo falando, Deus fala através da Bíblia. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Hoje pela manhã, quando eu estava no meu devocional, um versículo de Provérbios que eu li rápido, estava indo para frente e o Senhor me tocou de voltar e ler de novo. E quando eu li, sabe, exatamente uma resposta de Deus que eu tenho pedido. Então, quando você lê a Bíblia, você sempre vai ouvir a Deus. Ame a Bíblia. Não substitua a Bíblia por nenhum livro. Certo? Eu tenho devocionais e eu não estou, sabe, se eu não entendesse assim, poderia parecer que estou jogando contra mim. Eu tenho meus devocionais, mas não substitua a Bíblia nem pelos meus devocionais, nem pelos devocionais de qualquer outra pessoa. Você pode ler, comprar livros, enfim, que podem edificar a tua vida, pode ser bênção, mas não tire a Bíblia do seu dia a dia, certo? Nenhum devocional, nenhum livro substitui a Bíblia, ok? Eu amo meus livros e amo o livro também de outros amigos, pastores, líderes, enfim, eu amo livros. Eu leio muito livro, não sei quantos
Eu leio no ano, mas eu leio muito livro. Mas eu sei que nenhum livro pode substituir a Bíblia, ok? Nenhum livro substitui a Bíblia. É isso que eu acredito. Então, entenda, Deus fala através da Bíblia, certo? Segundo, Deus fala também através das circunstâncias da nossa vida. Deus fala conosco através das circunstâncias. Portas que se abrem, portas que se fecham, pessoas que chegam na nossa vida, pessoas que saem da nossa vida. Algo que você está fazendo e que está fluindo, e outra coisa que você está fazendo não está fluindo. Deus usa as circunstâncias para falar conosco. Alguns anos atrás eu fui no banco e quando eu cheguei para ser atendido no caixa do banco, bem na hora que eu cheguei, caiu o sistema. Caiu o sistema e ela disse assim para mim, caiu o sistema. Eu disse, puxa, já é a segunda vez ou terceira que acontece em poucos dias isso, exatamente isso comigo, eu disse para ela. E ela disse assim, então o senhor está com azar. Eu disse, não. Todo atraso na minha vida, essa circunstância, é Deus me livrando de alguma coisa. É Deus me abençoando, é Deus ajustando os ponteiros das coisas. Então Deus usa as circunstâncias também para falar conosco. Às vezes você não está indo bem na vida, a tua vida está cheia de conflito, você está cheio de problema, Deus está dizendo para você. Alguma coisa essas coisas estão dizendo. Nada acontece aleatório, não existe o aleatório, não existe o acaso, não, nada é acaso. As circunstâncias é uma forma de Deus falar contigo. Ou que você está numa direção certa, ou que você está equivocado. Você sabe por que a gente fala mal das pessoas? Vamos lá, vamos entender isso. Sabe por que a gente fala mal das pessoas? Porque a gente não ouve a Deus. Porque quando alguém tem uma atitude errada com a gente, é Deus falando algo com a gente. E sabe, eu tenho para mim uma coisa, Deus falou, a água parou. Eu não tenho mais o que falar. Deus falou, a água parou. Então, às vezes a gente fica falando de certos assuntos, fica falando de certas conversas, o que está faltando para a gente ouvir a Deus. Porque Deus está usando essas coisas para falar conosco. Deus está usando circunstâncias, Deus está usando e permitindo com que certas coisas aconteçam na nossa vida e Ele está querendo falar algo. E enquanto a gente está falando sobre aquilo, a gente não está ouvindo Deus. A gente tem que começar a ouvir a Deus através das circunstâncias. A terceira forma que Deus usa para falar muito forte conosco, e a gente tem que ter o discernimento espiritual, é através de sonhos. Deus fala conosco através de sonhos. Não são todos os sonhos que são de Deus, não são todos os sonhos que são proféticos, mas tem muito sonho que é um aviso de Deus. Tem muito sonho que é Deus nos alertando de perigos. É Deus querendo nos mostrar a respeito das mudanças que está acontecendo na nossa vida. Então, eu creio, Deus fala conosco. Esses dias uma mulher chegou para mim e disse assim, você sabia que tudo que aconteceu nos últimos dias, que eu vi acontecer, eu sonhei sobre isso? Ela perguntou, você acredita nisso? Eu disse, eu acredito, eu sei que Deus fala, eu sei que Deus se revela sim. Então, Deus também pode usar um sonho para falar conosco. Eu conheci, olha que tremendo isso, um empresário, amigo meu, me pediu para mim orar. Me pediu para mim orar por uma empresária que eles tinham um negócio juntos, sabe? E quando eu cheguei, a mulher levou um susto. E ela disse assim, eu não acredito. Eu sonhei com você antes de você vir. Nunca tinha lhe visto na vida, mas no meu sonho eu vi você entrando. Aqui, bem aqui agora no meu escritório.
Deus fala. E Deus não fala só com crente, Deus fala com quem não é crente também. Lembra de Nabucodonosor? Ele não acreditava muito em Deus, não o Deus verdadeiro, mas Deus falou com ele. Deus falou com Abimeleque, que também não servia a Deus, mas Deus falou. Ou seja, Deus fala com os homens. Deus fala com os homens. A quarta forma que Deus usa para falar conosco é através de pessoas. Deus usou a minha filha para falar comigo. Comecei meu canal no YouTube por uma direção de Deus que veio da boca de uma criança. Da boca de uma criança. Então Deus pode usar as pessoas para falar conosco. É por isso que eu gosto de ouvir, eu gosto de sentar para ouvir. Eu prego bastante, mas eu gosto de sentar para ouvir. Porque eu sei que Deus fala comigo. Deus fala. Deus pode usar um pastor para falar comigo. Deus pode usar alguém que está abrindo um culto para falar comigo. Sabe, nós temos que entender, Deus pode enviar um profeta para falar comigo. Porque eu creio em profecias, eu creio em revelações, eu creio nos dons espirituais. Eu creio que não cessou, os dons não cessaram. Deus continua falando, Deus continua revelando, Deus continua mostrando. Eu acredito no profético, acredito. Então a quarta forma é Deus usar pessoas para falar conosco. A quinta forma que Deus usa para falar conosco é através da presença gloriosa do Espírito Santo. A presença gloriosa do Espírito Santo dentro de nós. E sabe como que o Espírito Santo fala conosco? Através da paz. O Espírito Santo fala conosco, trazendo paz ao nosso coração. O que não te der paz, não dê prosseguimento. Ore um pouco mais. Porque às vezes não significa que você está na direção errada, mas que você tem que fazer de outra forma. Então, sempre ouça o Espírito Santo dentro de você. E a linguagem do Espírito Santo é luz. A linguagem do Espírito Santo é trazer clareza. A linguagem do Espírito Santo é tirar você da dúvida. Então você precisa ouvir o Espírito Santo. E antes de falar da sexta forma que Deus usa para falar conosco, eu vou falar para você dos meus devocionais, tá? Que você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br, tá? Você pode adquirir lá no nosso site todos os nossos livros, inclusive sobre isso que eu estou ensinando para você. Tem livro lá no meu site sobre isso, tá? Adquira, nós vamos mandar para você www.vinicius07.com.br. E um convite especial, quero convidar você a se tornar meu aluno na Academia Kindle Global. Eu quero convidar você a se tornar meu aluno. Agora, segunda-feira, eu vou começar um novo módulo dentro da academia chamado Metanoia. 12 chaves para mudar sua mentalidade para esse ano. 12 chaves. Vai ser uma benção em nome de Jesus. Quer ser meu aluno na academia? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Esse módulo vai ajudar você a mudar a sua mentalidade. Não tem como mudar de vida com uma velha mentalidade. Tem que mudar a mentalidade para ter uma nova vida. A sexta forma que Deus usa para falar conosco, eu quero que você preste muita atenção nisso. Deus, ele usa muitas vezes pensamentos, ele traz pensamentos à nossa cabeça. E ali aquele pensamento, aquela ideia, pode ser uma palavra de Deus que o Espírito Santo está plantando dentro de você. Então, como diferenciar o que é a voz de Deus do que não é a voz de Deus? Bem, a voz de Deus nunca vai ir contra a palavra, certo? Nenhum pensamento também vai prejudicar outra pessoa. Ah, Deus falou para mim, né, que aquele marido vai ser o meu marido. Deus falou para mim que aquela empresa vai ser a minha empresa. Deus vai tirar do outro para te dar? Não, isso vai contra a palavra. Isso vai contra princípios. Isso vai contra pessoas. Então aí você já pode, é por isso que nós temos que aprender o discernimento espiritual. O discernimento espiritual é a chave. Gente, nós vivemos em tempos onde o engano está aí. As pessoas têm opinião sobre tudo. E sabe o que é pior que eu vejo? As pessoas têm opinião sobre tudo e muitas vezes não sabem nada. A maioria. Tem uma minoria ali que fala o que é certo, mas a maioria tem opinião sobre tudo,
mas não sabe de nada. Às vezes é só réplica. Às vezes é só réplica. Sabe, eles pegam de um vídeo e fazem um vídeo daquilo ali, é só réplica, eles não têm conhecimento daquilo que eles estão falando. Então a gente vive em tempos assim. E para a gente compreender o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, nós precisamos ter o discernimento espiritual. Porque se alguém chega para você e fala mal de mim, você diz assim, puxa, mas da onde vem essa sua fonte? É só da observação? Ou você conhece de fato essa pessoa, você caminha com essa pessoa? Porque é muito fácil, sabe, pegar um trecho daquilo que você fala e dizer, olha, eu não acredito nessa pessoa por causa disso que ela fala. Ou seja, nós precisamos de discernimento espiritual, caso contrário, nós vamos ser enganados por qualquer coisa. Qualquer um que chega e fala mal, seja de mim, seja de outra pessoa para você, você vai atrás. Você tem que ter discernimento, você tem que ter posicionamento, você tem que ouvir o Espírito Santo. Porque daqui a pouco a gente está ouvindo todo mundo, menos o Espírito Santo. Né? Então tenha cuidado com aquilo que você ouve. Tem gente aí que faz de tudo para viralizar, faz de tudo para ter like, faz de tudo para ser visto, faz de tudo. Mas ouça a Deus que você não vai ser enganado. Amém? Eu quero agora fazer uma oração por você. E a minha oração vai ser para que você perceba o que Deus está querendo falar contigo nesse tempo. Em nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra. Tem gente que está aqui me escutando, que está numa situação difícil nos seus negócios, na sua empresa. Não sabe o que vai fazer, não sabe como que vai ser esse ano. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus vai te dar saída para esse teu problema. Deus vai te dar saída. Deus está enviando socorro para a tua vida em nome de Jesus. E olha só, eu falei isso, o Senhor testificou muito forte aqui no meu coração. Deus está enviando socorro para gente que não sabe o que vai fazer com a sua empresa nesse ano. Gente que, sabe, virou o ano no negativo. Eu quero liberar essa palavra. Deus vai te dar uma saída. Deus vai abrir um escape para ti. Você não vai fechar as portas ou desistir daquilo que Deus te deu. Amém? Segure essa palavra. Deixa eu orar pela tua vida, Senhor Deus e Pai. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui nessa live junto comigo. Que o Senhor toque na vida deles e os abençoe. E a minha oração é para que o Senhor fale com eles. Há muitos, Pai, que estão precisando ouvir a Tua voz. Estão precisando de uma direção, estão precisando de uma confirmação, estão precisando de uma palavra. Espírito Santo do vivo Deus, toque com o Teu poder na vida dessa pessoa. Toca com o Teu poder, dá graça a ela, Pai. Dá graça a ela, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Fala com ela, Senhor. Toque a Jesus com o Teu poder. Amém e amém. E você que não tem tido tempo para orar, eu quero chamar a tua atenção. Volta para a oração. Hoje às 18 horas, vem orar comigo, retoma a tua vida de oração. Você que anda deixando a tua vida de oração para depois, retoma a tua vida de oração. 6 da manhã e 18 horas aqui. Este ano vai ser incrível se nós estivermos na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde até às 18 horas. 18 horas vamos estar em oração aqui novamente. Paz, prosperidade e salvação.